Muito obrigado. Vou começar mostrando um livro aqui que eu recebi há pouco tempo. Mostra aqui para mim. Qual câmera? Essa aí? Vida Alves, televisão brasileira, O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades. Foi lançado há pouco tempo para comemorar os 64 anos de televisão, do início da televisão no país. Todo mundo pensa que a televisão se resume só em uma ou duas emissoras aí, com que faz grande sucesso no Brasil, e a televisão começou na TV Tupi, há 64 anos atrás, com pouquíssimos artistas, pouquíssimos técnicos, fazendo com amor, com coração mesmo, o começo da nossa televisão brasileira. Então é muito interessante mostrar esse livro. Esse livro conta a história. Aqui fala O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades, porque ele foi escrito pela Vida Alves, que é a presidente da ProTV, que ela não deixa essa história, essa memória morrer nunca, porque ela é apaixonada pela televisão. Ela é uma grande atriz, uma grande escritora, ela é advogada e tal, e ela está à frente desse movimento há muitos anos para não deixar perder essa coisa da memória, né? Que o nosso programa, Senhor Brasil, carrega um pouco essa coisa de memória, né? E é tão importante a memória que eles falam que o brasileiro não tem memória e, às vezes, é obrigado a concordar em determinados momentos que não tem mesmo, né? Mas isso é tão importante, esse começo da televisão brasileira. E ela fala O Primeiro Beijo e Outras Curiosidades. Ela jogou aqui, porque a curiosidade do primeiro beijo é que ela foi a que deu o primeiro beijo na televisão, né? Ela e Walter Foster, que era um grande artista e foi um dos primeiros galãs da televisão, deu o primeiro beijo. E esse beijo ela conta aqui e tal, que o beijo foi um beijo técnico, um beijo falso. Não é como é hoje, né? A que a gente vê hoje é a coisa mais... Mas naquele tempo ela era casada, o Walter também, e eles não tinham problema nenhum de beijar, porque era técnico mesmo, entendeu? Então, mas naquela época, quando era um escândalo o primeiro beijo, então ela mostra o primeiro beijo, mas só de brincadeira ela faz isso aí para contar a história de como começou a televisão no Brasil. Eu tive o prazer de começar, não como eles começaram a televisão, porque eu vim depois, né? Eu vim 8 anos depois. A televisão começou em 50 e eu comecei em 58. Cheguei com 22 aninhos, né? Faz tempo, né? Vai 56 anos aí que eu comecei lá na TV Tupi também. Lá, a TV Tupi era a meca, né? Porque só existia a TV Tupi. Então, tudo começava lá. Esses artistas que fazem grande sucesso hoje na TV Globo e em outros canais, começaram na TV Tupi, né? Há exemplo, que está no livro, inclusive, o Lima Duarte, que é um dos maiores atores que nós temos vivos, né? E tá, Laura Cardoso, tudo pioneiros da televisão brasileira. E eu tive o prazer de conhecer essas figuras lá, meus grandes mestres, né? E eu, com 22 aninhos, cheguei lá no meio desses caboclos para tentar a minha carreira também. Então era muito comum acontecer coisas, porque era tudo ao vivo, não tinha videotape, não era gravado, né? Tudo ao vivo ali, né? E não tinha nem a cores, era preto e branco, né? Ao vivo em preto e branco. Então acontecia coisas espetaculares, engraçadas, e que a gente depois colocou na história da televisão brasileira. Tem um caso, por exemplo, que eu gosto de contar, a título de causa para vocês, que eu acho muito engraçado. Existia um programa de aventura na TV Tupi chamado Falcão Negro, de aventura, de espadachim e tal, né? O Falcão Negro era um grande ator chamado José Parisi e tal. E ele batia, e ele era mocinho, né? E ele batia na soldadesca toda, lá nos figurantes, e eu fazia parte dos figurantes, apanhei muito deles, né? E vejam vocês que comigo lá, apanhando também do Falcão Negro, estavam Fulvio Stefanini, Plínio Marcos, que depois se revelou um grande dramaturgo que vocês conheceram, Chico de Assis, grande dramaturgo também,
Walter Negrão, que hoje é um grande escritor de novelas da TV Globo. Esses caboclinhos que eu citei aí, alguns deles, faziam parte dessa curriola que apanhava do Falcão Negro. Então apanhava de verdade, porque ele batia de verdade, não tinha esse negócio de fingir, não. E ele gostava de mostrar que ele era forte e batia mesmo. E teve um dia, isso aí vem o caos, né? É verídico. E teve um dia que ele ensaiou uma luta de corpo mesmo, corpo a corpo, com um ator chamado Machadinho, Augusto Machado de Campos, que foi até deputado, esse ator, né? E o vulgo Machadinho. E ele era gordinho, o Machadinho era gordinho, e fazia um rei na história, fazia um rei. E o Falcão Negro entrava por uma janela de vidraça, por uma corda, atravessava aquela vidraça no meio do vidro mesmo, quebrava a vidraça e caía no meio daquela sala do reinado lá do Machadinho, que fazia o rei, e o rei sentado lá, e a soldadesca, do qual fazia parte eu, Plínio Marcos e tantos outros. Quando caiu o Falcão Negro com a espada lá, o rei disse, ataquem-no! Ataquem-no! Né? Até o palavreado era diferente. Né? Aí a gente atacou o Falcão Negro, mas aí levamos porrada de todo jeito. Né? Ele meteu o pé num, meteu a mão no outro, trancou o pescoço do outro e tal. Aí ele ficava sozinho, matava todos os caboclos lá e ficava ele com o rei. Aí ele pegava a espada, e a cena era essa, hein? Ao vivo. Taranã, a música tocando lá, de suspense. E falava, com você não preciso disso. Ele falava grosso, porque antigamente os artistas falavam tudo grosso. Com você não preciso disso. E jogou a espada fora e marcou uma briga, corpo a corpo, com o Machadinho. Isso no ensaio de tarde, porque de noite era ao vivo. No ensaio, ele deu uma gravata no Machadinho e deu um torcicolo nele. Deu uma gravata, jogou o Machadinho no chão, caiu no chão e falou para o Machadinho, agora você pula em cima de mim. O Machadinho pulou, tirou o corpo, o Machadinho bateu a testa e fez um galo. Fez um galo. Aí ele falou, vem Machadinho, agora você vem em cima de mim. O Machadinho veio, ele meteu o pé na barriga do Machadinho, jogou o Machadinho atrás de uma porta, bateu na porta, a porta caiu do lado de lá, deu uma dor nas costelas, machucou as costelas. Só no ensaio ele machucou em 3 lugares. Aí o Machadinho ficou meio apavorado, mas marcou a briga com ele e tudo. Daí põe a roupa de rei, para depois, às 6 horas da tarde, entrar. Não sei se era 6, 7 horas, entrava esse Aventura no ar, que era 15 minutos, meia hora, sei lá eu. Nós tínhamos a padaria, na esquina do Sumaré, lá onde tinha a televisão Tupi, tinha a padaria real, onde a gente tomava uma pinguinha lá, tomava café com leite e tal. O Machadinho vai vestido de rei lá, e isso eu presenciei isso aí. Pediu um copo de pinga, um copo daquele Nadir Figueiredo, vocês conhecem, né? Que nego toma de água, ele botou de pinga até em cima. E um ovo cozido. Abriu o ovo, pôs sal, comia o ovo, um pedaço de ovo e virou aquela pinga para dentro. Um copo. Mandou botar outro, por favor, mais um. Botaram mais um ovo também. Outro ovo, e eu estou olhando, eu falei, mas meu Deus, e eu fazia o soldado lá. Aí fomos para lá para fazer ao vivo. E começou, tantarã, no ar, Falcão Negro, todo mundo assistia, era uma loucura, né? E começou, e de repente tem aquela cena famosa que ele vem lá com a corda, atravessa aquilo lá, aquela vidraça, cai vidro para todo lado, e cai no centro ali daquele palácio, aquela sala grande de palácio, e o rei lá, o Machadinho, suado, acho que das pingas e dos ovos, né? Suado, falou, ataquem-no, né? E aí nós atacamos. Se ele foi bruto no ensaio, você imagina na hora. Eu já levei uma pancada aqui, caí lá quase desmaiado. Porque todo dia ia alguém para o Hospital das Clínicas, que é pertinho. E aí o outro caiu de lado, ele matou todo mundo. Como era combinado a cena. E aí ficou na frente do Machadinho, como tinha combinado. E falou, com você não preciso disso. E jogou a espada fora. Para surpresa dele, o Machadinho, pum, se jogou no chão e fingiu de morto. Mas ao vivo, como é que você faz? Aí ele ficou apavorado. Ele de Falcão Negro olhou e o morto lá.
Ele foi andando, naquele tempo, o artista era muito improvisador. Ele foi de improviso assim, ele virou com o pé, o corpo do Machadinho assim, o Machadinho... com a língua para fora, os olhos estatalados para fora, hein? Ia suando ainda. Aí a câmera lá, e cortava para ele, e não teve a briga, né? Aí ele olha para a câmera vem, fecha nele, ele, para arrematar, diz assim, era cardíaco, miserável. Eu jeito de